Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Se liga nesta dica antes de começar o podcast. Você gosta de café? Aqui no sul de Minas Gerais é produzido café da Serra da Canastra, com grãos selecionados, 100% arábica e direto das nossas fazendas. Você pode ter o verdadeiro sabor do café gourmet aí, na sua casa ou na sua empresa. Entregamos em todo o Brasil. Então peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. Sabor suave e qualidade total. Agora, o Pod Esportes já vai começar. Ahora sí, Severino quiere Gerson. Está con la pelota Gerson. Para Pelé. Buena, buena. Jairzinho. Mediu com a zaga, tocou para Gerson, dominou, limpou, bateu, gol! Gol da Brasil! Gerson, camisa 8. Uma boa jogada de Jairzinho pela esquerda, lançou para Gerson, ele dominou na direita, rolou para o comando, de perna esquerda, bateu firme no canto esquerdo de Albertozzi. Bom, começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, também no YouTube, sempre trazendo uma personalidade, um grande nome do esporte, seja lá qual for o esporte, mas que se destacou tanto aqui no Brasil e também defendendo o Brasil. Hoje a gente tem um dos principais jogadores da história do nosso futebol que deve ser preservada e a gente tem um prazer muito grande de falar com ele, né, Ceará? Eu nem falo nada porque eu vi o Gerson jogar tudo, vi o Gerson jogar a carreira inteira dele, primeiro como torcedor, depois como repórter, trabalhei do lado do Gerson, trabalhei com ele na Bandeirantes e eu conheço bem o Gerson, que foi, né? Isso é um dado histórico para a gente iniciar essa entrevista com o Gerson. Ele foi o segundo jogador da Copa, maior jogador da Copa de 70. Mas como diz o Pepe, o Pelé é de outro planeta. Se o cara é de outro planeta, o Gerson foi o maior jogador da Copa. O Gerson foi o maior jogador da Copa do Mundo de 70, porque o Pelé não conta. Como diz o Pepe, eu sou o maior artilheiro do Santos, o Pelé não conta. Então nós estamos diante de uma lenda, já trouxemos aqui Roberto Dinamite, Zico, né? Enfim, grandes nomes, Rivelino, e hoje estamos com Gerson, que para nós é uma honra muito grande, é um prazer pessoal meu também muito grande, porque eu sou fã do Gerson e vejo o Gerson toda hora na internet, acompanho o Gerson. Ô Gerson, porra, eu não acredito que você está aqui com a gente, juro, não acredito, cara, você é fora de série, realmente. Muito obrigado, viu, de você estar com a gente. Eu que te agradeço, Ceará. É um prazer voltar a falar com você, né? Somos amigos há muito tempo, trabalhamos juntos, como você colocou bem na Bandeirantes. Isso. E, por sinal, vamos fazer uma homenagem ao Luciano do Vale no domingo, que eu acho de uma importância capital, porque o Luciano foi um narrador espetacular, né? Um profissional da melhor qualidade, um baita amigo, né? Gente da melhor qualidade, e um empresário também de mão cheia. Inteligente. Né? Inteligente toda a vida, e a gente tem que homenagear naturalmente esse locutor extraordinário. Mas estou aqui, vamos tocar essa bola, cara. Vamos tocar essa bola do futebol. Gerson, você falou do Luciano, e eu queria pegar um gancho aqui. Você trabalhou muito com o Januário, né?
Isso é uma coisa que as pessoas sabem, mas muito pouca gente conheceu o Januário de perto, como você conheceu. Que pessoa sensacional. Você teve uma fase histórica com o Januário também, né? Exatamente. Como comentarista. Exatamente. Nós trabalhamos juntos na TV Educativa, né? na antiga TV Educativa. Trabalhamos também na Bandeirantes com ele, locutor também, extraordinário. Extraordinário. Né? Criava uma porção de coisas durante a transmissão. Era espetacular também e um grande parceiro, um grande amigo também. São locutores que ensinaram, né, a várias gerações. Quer dizer, eles deixaram o carimbo deles, eles deixaram a marca deles, né, na locução. Sem dúvida nenhuma. Ô, Gerson, como você deixou e continua deixando a sua marca, né, as entrevistas como repórter, não. Você foi um jeito extraordinário ainda, né? Ainda está trabalhando na reportagem. Você vê que todo mundo conhece você, todo mundo, né, dava os furos importantes, né? Principalmente naquela época, você era o primeiro a noticiar e tudo. Isso tem uma história no meio disso. Não é com qualquer duas conversas que você faz uma história como essa, como a sua, por exemplo. Eu te agradeço. E isso é verdade, viu, Gerson? Porque todo mundo que a gente conversa aqui, dos grandes que a gente tem entrevistado, seja qual for o esporte, nunca se negaram a dar uma entrevista para o Ceará, né? E é um grande nome, para mim é um prazer muito grande sempre estar dividindo com o Ceará e hoje estar dividindo com você, que se tornou um grande comentarista aí no Rio de Janeiro. Gigante. Tenho o prazer de ouvir a Rádio Tupi, que a Rádio Tupi, para mim, é uma das rádios mais fortes, se não a mais forte aí do Rio de Janeiro, e eu acho muito legal essa emoção que você transmite. Esses dias aí no Maracanã, até a torcida do Fluminense gritando seu nome, você emocionado, e você consegue transmitir essa emoção para os ouvintes, e agora você está se reinventando também no seu canal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu canal, para quem não acompanhou ainda no YouTube, que é um canal muito legal, onde você traz toda essa emoção. Exatamente isso. Nós criamos, né, esse canal exatamente para tentar colocar para os amigos, né, que participam do canal, aquilo tudo que eu aprendi durante 20 anos, trazendo aquilo tudo de dentro das quatro linhas, né, para galera toda, para entender mais ou menos como é que funciona a coisa, porque o Ceará sabe muito bem, o que você vê, né, de fora, às vezes não é aquilo que está acontecendo dentro das quatro linhas, são coisas diferentes. Os treinadores também, eles veem às vezes alguma coisa, tá certo? Que não acontece lá dentro. Então trazer aquela emoção toda de dentro das quatro linhas, tá certo? Para a galera toda. E aí a gente discute futebol, tem as perguntas todas, a gente vai colocando, aí os caras de vez em quando dizem, você não jogou nada, então tá certo, tá tudo certo. O que eu vou fazer? Cada um, mas eu aí tento, né, explicar para eles. Maluco, né? Pois eu tentar explicar para eles o que é isso, o que não é. E nós vamos caminhando aí. Tem aqui, ó, o que é isso? Quase 200 mil inscritos. Nossa. E mais de 11 milhões de visualizações. Então, eu vou dialogando com a galera toda, conversando e vou passando. Inclusive, estou passando também, de vez em quando, no projeto social que nós temos aqui em Niterói. Nós temos quase 2.000 crianças, né, na periferia, né, nas comunidades, que nós damos médico, dentista, lanche, tudo de graça, estudo para essas crianças, né? Então, isso tudo movimenta também, que é a parada que a gente não pode ficar, tá certo? Então, quando eu tenho trabalho lá na Rádio Tupi, né, dos comentários, participação nos programas, quando não tem,
eu estou aqui dialogando com os amigos e com os parceiros todos aí. É isso. Eu imagino que essa modificação que teve no meio de comunicação, né, Gerson? Antigamente tinha as TVs e rádio só. Agora, todo mundo tem, como a gente tem, o podcast, as lives. Para que serve isso? Eu não sei se você entende assim. Isso serve para mim, na minha humilde opinião, eu não sou nem um cara humilde, mas estou falando, na minha humilde opinião, é o seguinte: você deixa aqui gravado, com imagem e com áudio, os grandes nomes do esporte, porque aqui a gente entrevista a mulher também, gente de outro esporte, que teve Oscar, teve Daiane dos Santos, entendeu? A gente entrevista o Lars Grael, a gente entrevista para as pessoas, para a molecada, moleque de 20 anos, de 15 anos, de 14 anos, que eles adoram podcast, que nem meu filho tem 22 anos e adora podcast, eles ficam ouvindo os grandes nomes, falar, o cara tá ouvindo você falar. O cara vê você metendo uma bola de 40 metros na televisão, o cara fala, porra, e esse cara? Aí ele pega e vê você aqui falando, ele tá conhecendo você. E para isso que serve essa modernidade, eu acho. Viu, Gerson? É verdade, eu concordo com você. Porque você sabe que o brasileiro tem memória curta, tá certo? Então isso que você falou, e essas coisas todas modernas, isso vem, né, para tentar, da melhor forma, colocar para o jovem que não viu nada, né, dessas coisas todas, né, quem é, exatamente, quem é a pessoa, o que ele fez, e se ele entrar nesses dados todos aí, que na nossa época não tinha isso, tá certo? Não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada disso. Então, esses que agora têm, eles podem entrar para saber quem você foi, quem não foi, aquelas coisas todas. Senão a gente é obrigado a escutar essas coisas. Se eu joguei muito... não jogou tudo isso. Pois é, aí eu tento explicar e tal. Como é que você fazia esses lançamentos? Então, como é que você faz? Como é que você treinava para isso? Tal. Aí eu vou explicando as coisas. Aí eu falei, entra aí, ó, aperta esse botão aí, tá certo? Você vai ver se foi verdade ou não. E outra coisa, as coisas que você vai olhar aí não são coisas, não são montagens, não. Hoje você ainda faz isso. Você faz montagem. Quer dizer que na nossa época... Não é videogame, não. Exatamente. Que na nossa época não tinha isso. Ou você era ou não era. Acabou. É isso aí? É isso aí. Ô Gerson, você falou de Niterói, né? Eu queria que você contasse desde o início, né, da sua infância, um pouquinho, para quem não conhece a fundo a sua história, como é que foi as dificuldades que você teve para chegar a ser um grande jogador de futebol, que eu imagino que você teve muitas dificuldades até atingir um nível alto. Como foi o seu nível, né? Olha, você é jovem, né? Eu estou com 79 anos, vou fazer 80 anos em janeiro. Eu posso te dizer com a maior tranquilidade, eu não tive dificuldade nenhuma. Você acredita isso? Eu não tive dificuldade, porque eu, menino, eu jogava futebol de salão no Canto do Rio. Eu fui campeão dos Jogos Infantis no Boqueirão do Passeio, que era uma quadra que tinha aqui no Rio de Janeiro. Do futebol de salão, eu passei para o futebol do campo. 3 ou 4 da minha época do futebol de salão foram para o campo também. Então, jogando no Canto do Rio. Foi minha infância toda. Aí, quando eu tinha 17 anos, o Canto do Rio, que Niterói era a capital do estado. E o estado da Guanabara tinha o campeonato deles. Flamengo, Vasco e tal, jogava tudo lá. O Canto do Rio era convidado a jogar nesse campeonato. Então, um belo dia lá, o Canto do Rio foi convidado e o Juvenil fez preliminar. Flamengo e Canto do Rio. O Canto do Rio de Juvenil fez preliminar desse jogo. Nós perdemos de 5-2. Eu fiz os 2 gols do Canto do Rio. E aí, no vestiário, o Bria, Ceará lembra do Bria, igual a Bria, Jaime, esse aí, o Bria foi lá me convidar para jogar, para treinar lá no Flamengo. Mas o problema todo é que aqui em Niterói tinha uma curriola, uns garotos, molecada toda, que a gente saía. Nós fomos treinar em Bangu,
fomos treinar no Flamengo, no Fluminense, saía a galera toda de farra. E naquela época você podia sair. Hoje você não pode. A minha mãe cansava de dizer assim, quando eu estava fazendo muito estripulia, vai pra rua com os seus amigos jogar futebol, vai. Qual é a mãe que manda hoje um filho pra rua para se distrair, para jogar futebol? Exatamente. A rua hoje é um problema sério. Muito bem. Então, o que acontece? Eu tinha um campinho aqui, Campo São Bento, que o guarda municipal tomava conta da molecada toda, né? E tinha um colégio, e eu estudei nesse colégio ali. Então, essa foi a minha infância aqui. Então, fui para o Rio. Falei para o Bria, eu já fui lá treinar. É muita gente, muita complicação. Aqui eu sou dono, cara. Aqui tá tudo comigo mesmo, não tem problema. Sou cria daqui. Não, vai lá e tal. Quando cheguei lá, na segunda-feira, na terça-feira, no meio do campo do juvenil, era Lorival e Adilson. Ele pegou o Lorival, que era o meu armador, botou na ponta direita. E eu entrei ali com o Adilson. E aí, dessa brincadeira toda, entre aspas, nós fomos tricampeões. Que o Flamengo era bicampeão de juvenil, tá certo? Com Carlinhos, Bolero, essa turma toda aí. E nós somos, eu sou do ano do tricampeonato, 58. Ganhamos o campeonato em 58 e em 59 eu passei para o profissional, tá certo? E aí não pude assinar o contrato profissional porque eu fui para o Pan-Americano, né? Seleção Brasileira Pan-Americano. Em 59, 60, fui para a Seleção Brasileira Olimpíada de Roma, tá certo? E voltei das Olimpíadas, já jogava no time do Flamengo, mas aí entrei direto em 60. 61, eu entrei na Seleção Brasileira de profissionais. 62, Copa do Mundo, fui convocado, mas arrebentei o joelho. E aí não fui à Copa, e daí para frente, de 63, né, depois da Copa do Mundo, até 73, eu fui titular da Seleção Brasileira de Profissionais. No meio disso aí, uma Copa do Mundo de 66 foi uma desorganização total, você se lembra disso, e em 70 o tricampeonato. E em 74 eu ainda fui convocado, mas já estava pelas beiradas lá no Fluminense, ainda tive um estiramento violento que fiquei fora da Copa. Essa foi a trajetória. Ô Gerson, você falou de 66, né? Que foi uma desorganização. Mas aquela seleção não era ruim de bola, não, hein? Aquela seleção era boa. Você lembra disso? Nós tínhamos 4 seleções. Inclusive, eu, Pelé e o Servilhão, que jogou no Palmeiras, na Portuguesa, éramos 3. Os caras sabiam naquele momento qual seleção que era titular quando tínhamos nós 3. Nós jogamos nas 4. Saímos daqui, fomos para a Inglaterra, paramos na Suécia. Jogamos um jogo. Depois desse jogo, o Servilho foi cortado. E o Alcindo, o Bugre, foi machucado, que ele tinha tido uma fissura no pé aqui em Niterói, num treino que nós fizemos aqui. Treinamos pelo Brasil inteiro. E quando só foram saber que ele estava com a fissura, quando nós voltamos, que ele foi pro Grêmio, chegou lá, ele mancando, aí os caras, pô, fizeram nada, ainda quer o quê? Ainda vem mancando pra cá e tal. Aí, foi, ele fala isso, radiografaram, ele estava com uma fissura no pé. Quer dizer, desorganização total. Não adianta, Ceará, você é dessa época. Organizou, a seleção disputa o título. Pode até não ganhar, mas disputa o título. Agora, desorganizado, você não chega a lugar algum. Está provado isso. Ô Gerson, você sempre foi esse meio aí de lançamento longo, sempre jogou no meio campo ou você jogou em outras posições também? Não, eu sempre joguei no meio do campo, todos os lugares. E isso é dom, né? Se você disser assim, eu vou ser advogado, eu vou ser médico,
você é engenheiro. Vai. É só você estudar que você vai ser. Aí você diz assim, vou dizer no futebol, não vou dizer em outros. Tudo é a mesma coisa, mas vou falar, né, baseado no futebol. Eu vou ser jogador de futebol. Não vai. Não vai. Você vai chutar a bola, vai dar carrinho, vai fazer isso. Não vai. Isso não é futebol. Futebol está aqui, ó. Ou você sabe, ou você não sabe. Você vai aperfeiçoando aquilo que você sabe. Você é carimbado. Acabou. Você vê, são poucos os carimbados. Tá certo? São as estrelas. Os outros, o carimbo não pegou muito. Pegou só de leve. Mas estão jogando. Então mais, né? Porque tem sempre os fora de série, os destaques, né? As sumidades, como diziam antigamente, né? Então, o que acontece? Você vai aperfeiçoando aquilo que você sabe. Vê uma coisa aqui, pega, vê outra ali, conversa. Eu, por exemplo, tive a felicidade de ter 3 mestres. Eu, quando falo os mestres, eu levanto. 3 mestres. Didi, Zizinho e Jair da Rosa Pinto. Tá louco. Exatamente. Com o Didi eu joguei. Joguei contra e joguei a favor. No Botafogo e na seleção brasileira. E do Zizinho e o Jair da Rosa Pinto eu não joguei, mas conhecia eles. Eu perguntava para ele. Zizinho, inclusive, é de Niterói, né? Jair da Rosa Pinto não. Mas a gente se encontrava nos jogos. Perguntava a ele como é que é isso, como é que é aquilo, por que isso, por que aquilo. E vou pegando. Tá certo? Então, resultado. O pouco que eu sabia, com o muito que eu peguei deles, eu virei muito, cara. Entendeu? Agora, Gerson, me fala uma coisa. Eu estou intrigado aqui que você falou do Jair da Rosa Pinto, já que você conversou tanto com ele. Como é que se explica? O futebol é um negócio impressionante, rapaz. Outro dia nós perguntamos aqui pro Rivelino da patada atômica, da porrada que ele dá, né? O Jair da Rosa Pinto tinha uma canelinha e chutava daquele jeito, meu amigo. Que coisa impressionante, Gerson. E o pé era desse tamanho. É pequeno, é. Mas o problema não é força, é jeito. Não adianta. Você pode ter a maior força do mundo. Não vai adiantar pro cara que tem jeito. O cara que tem jeito, ele dá um toque. Por exemplo, vou aqui. Você lembra do Santos, né? Santos de Pelé e Pagão. Pagão foi outra sumidade. Sumidade. Isso. O próprio Pelé dizia isso, que o Pagão jogava mais do que ele. E tem gente que diz isso. Bom, mas não vamos discutir isso. Vamos discutir o Coutinho. Pelé, Pagão, Pelé e Coutinho. O Coutinho, o chute do Coutinho era desse tamanho, ó. Era que nem o salário. Sei lá, o salário. É desse tamanho. Mas ele fazia todos os gols desconcertantes. Ele tirava os zagueiros, né? E tirava principalmente o goleiro quando ele entrava de cara a cara com o goleiro. Era só um toquezinho. Tirava o goleiro. Já arrebentava todo mundo. O chute do Coutinho era desse tamanho. Toninho Guerreiro. Mesma coisa. Então, é a capacidade, é a inteligência, cara. Você vai aperfeiçoar aquilo que você já sabe. Então, para que eu vou... Diziam, né? Para que eu vou dar um chutão se eu posso dar um toque? E o toque, às vezes, te desnorteia. O toque, às vezes, te quebra todo. Por exemplo, o gol que nós tomamos do Uruguai, do Cubijas, que o Félix esperou um chutão, se armou todo e o cara deu uma canelada e a bola passou assim, você deixa o cara sem ação. Entendeu? Então, isso tudo, você vai pegando, vai aprendendo, vai olhando os outros. E quando você tem alguém, né, que sabe mais do que você, é melhor ainda. Mais coisa que você aprende. O Didi, por exemplo, cansou de dizer para esse time peruano lá, que foi o melhor time, seleção peruana de todos os tempos. Foi aquele que ele dirigiu. Exatamente. Mifle, Cubijas, Cubijas, Perico Leon, Bailon. Esses caras, a gente via ele falar com os caras lá, quando a gente fazia excursão, parava lá no Peru para jogar contra o Cristal, esse time era todo do Cristal, que ele era o treinador, ele dizia para os caras, ó, como é que bate de trivela? 3 dedos. Aí ele ensinava para os caras, aí ele dizia assim, ó, cuidado para não meter o bico do pé no chão, que quebra. E quebrava. Então, tem que saber isso. Como é que você vai saber isso?
Para perguntar para quem? Fala para mim. Tem que perguntar para o mestre que criou isso, que inventou esse troço todo aí. É verdade. Então, não tem melhor né, aprendizado que isso. E hoje, você pergunta para quem? E outra coisa, eles nem perguntam, sabe por quê? Porque eles têm o rei na barriga. Eles pensam que jogam muito. Hoje. Tem sempre alguém para falar no telefone, né? Exatamente isso. Não dá para perguntar. Essa questão que você falou aí é até muito interessante, né, Gerson? Porque hoje os jogadores mais novos aí, a gente tem até conversado aí com alguns profissionais que eles chegam numa concentração, eles nem querem falar com o treinador, não olham na cara do treinador, só ficam no celular, esse tipo de coisa. Você acha que o futebol, por exemplo, mudou bastante da sua época para hoje em relação à parte dentro de campo, né, parte tática? Porque a gente vê, tem Luxemburgo, as pessoas não respeitam o trabalho dele, fala que ele está ultrapassado, outros treinadores, grandes treinadores também, Abel Braga, do Rio de Janeiro, fala que está ultrapassado, e são grandes campeões que sempre entenderam bem de futebol. A gente vê você falando de futebol, do futebol de hoje, você sabe tudo, assim como você sabia e extraiu isso no passado. O problema todo primeiro, não tem com quem conversar. E segundo, que eles não aceitam muita coisa, tá certo? Eles estão mais preocupados com isso. Cabelo arrumadinho, brinquinho, carro bonito, tem todo direito. Tá fazendo tudo isso com o dinheiro deles, tá certo? Ponto. Agora, eles às vezes extrapolam. Eles, por exemplo, eles não chegam 2 horas antes para treinar, chegam? Não. Antes da hora? Não chegam. Nós chegávamos. E saem 2 horas depois? Não. Eles treinam hoje até com relógio, para ver a hora que tem que sair. Exatamente. É tudo diferente da gente. A gente fazia isso, profissão. Hoje eles não fazem como profissão. Eles acham que está tudo certo. Está ganhando, empresário. Tem neguinho aí que tem 3 empresários. Empresário também, para o empresário é bom. Tira você daqui, bota. Isso. Prensa. Exatamente. Tira você daqui, bota aqui, tira ali, bota aqui de novo. Tá certo? E você vai ganhando, e eles também. Tudo certo. Estão trabalhando. Olha, agora, não é um trabalho, né, que te deixe sabedor das coisas. Não é. Nem você aprende nada, que você não quer aprender. Você não pergunta para quem sabe. Para quem sabe, você passa longe. Tá certo? Por exemplo, menino hoje que está começando, senta com o Ceará. Ceará, como é que eu faço? Ele vai dizer tudo para você. Porque ele não é de hoje. Tá certo? Só que ele trouxe esse conhecimento todo lá de trás, que ele aprendeu também com alguém. Ele já sabia, mas pegou de alguém. E que hoje pode passar se você perguntar. Se você não perguntar, você vai ficar sem saber. E outra coisa, você não vai passar para ninguém. Porque como é que você vai passar uma coisa que você não sabe? Esse aqui é o problema. Porque se eu pegar uma bola hoje, com 79 anos, eu boto o calção de chuteira e vou fazer uma graça lá. Eu sei fazer. Ó, o músculo pode não aguentar, mas eu ainda faço alguma coisa. Tá certo? Agora, esses garotos de hoje, como é que eles vão passar para amanhã? Daqui a 50 anos, fala para mim. Como de hoje. O que ele vai falar? Não vai falar nada, porque eles não sabem, cara. Eles não sabem. Sabe essa correria aí, desenfreada, nesse futebol medíocre que se joga hoje aqui no Brasil. Essa seleção brasileira, nossa, que é europeia, os caras estão na reserva lá e entram aqui na seleção, tá certo? Essa velharia toda na seleção brasileira. Tem que tirar isso tudo, cara. Então os garotos aí, que ainda tem alguma coisa de bom. Porque daqui a pouco... E outra coisa, as eliminatórias nós vamos passar sufoco, hein? Vai suar, hein? Vai suar. Vai suar. O Tite falou, já que você tocou na seleção, eu ia te perguntar uma outra coisa, eu pergunto depois. Você falou na seleção, eu vou emendar aqui, que o Tite disse depois da Copa do Mundo que ele ia modificar a maneira dele pensar a respeito do jogo, que ele ia renovar. Renovou, Gerson? Parte. Um pedaço ele já mandou embora. Mas ainda ficaram alguns pedaços. Não ficou um pedaço. Alguns pedaços ficaram lá. Que já é hora de substituir. Vai pegando aí.
parecendo os moleques. Bota lá, para você saber se cabe, se eles vão caber na seleção ou não. Porque tem jogador de treino, você sabe disso, jogador de treino, jogador de jogo, jogador de clube e jogador de seleção brasileira, que é diferente. E outra coisa importante, ele tem que imprimir, eu já até conversei isso com ele, que eu gosto do Tite, ele tem que entender o seguinte, tem que passar para os caras que aquilo ali é seleção brasileira, para tudo. Você tem que viver aquilo, você tem que sentir aquilo. Aquilo não é brincadeira. Por quê? Porque você joga, por exemplo, campeonato é na França. Campeonato mundial é na França. Ótimo. Acabou? Acabou. Quem é da França fica na França, quem é da Inglaterra, quem é da Espanha, quem é de não sei aonde, quem é do Catar, quem é da Rússia, vai tudo embora. Ele não vem aqui para ser cobrado. Não vem. Então isso é outro erro. Acabou, tem que vir para aqui. Vai ficar aqui para todo mundo cobrar, como sempre a gente foi cobrado. Por bem ou por mal. Não interessa. Exatamente. Então, eles não sentem nada. Eles não sentem nada. Aquilo para ele, tá certo? Pelo menos é o que passa para a gente, é mais um jogo, mais um campeonato mundial e mais um compromisso. Acabou, acabou, vai embora. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o europeu, e eles são europeus, e o europeu não gosta do campeonato mundial. O campeonato mundial do europeu é a Copa dos Campeões, Recopa, aquelas coisas todas lá. Porque o campeonato mundial, né, que nós adoramos, esse campeonato mundial, o europeu não gosta, porque ele perde as férias dele. E quando acaba o mundial, ele já volta para a pré-temporada para entrar no campeonato. Eles não gostam por isso. E a mesma coisa, esse espírito europeu que a nossa seleção tem. Só isso. Ô Gerson, eu entendo também da seguinte forma, o cara vai para a seleção brasileira hoje e ele arruma um bom contrato. Tem jogadores que foram para a seleção brasileira, não jogaram mais, que nem o Hulk, por exemplo, que não joga nada, e arrumou um contrato, ficou milionário, ficou rico. Arrumou 3, 4 contratos em seguida e ficou rico. Então a seleção brasileira serve muito para isso hoje. Os caras ficarem ricos porque vestiu amarelinha, vende por 1 tonelada de dinheiro e eles vão embora. É isso que você falou, é perfeito. O cara não tem amor à camisa, o Zico falou a mesma coisa. Não tem nada de amarelinha para eles. Acabou o treino, acabou o jogo, vamos embora, passa o negócio e tal, vai embora. O Gerson, é por isso que eu vou te fazer a seguinte pergunta. O Tite convocou o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro pode arrumar o meio-campo da seleção, que ali falta um jogador com uma qualidade diferente. Ele pode arrumar? Eu fico muito enjoado com o meio de campo da seleção. E eu gosto muito do Everton Ribeiro, por isso que eu estou te perguntando isso. Mas para você pegar, eu também gosto dele. E ele deu uma fórmula diferente ao meio do campo do Flamengo, né? Então, o que acontece? Para você pegar o Everton Ribeiro e botar na seleção brasileira, você vai ter que colocá-lo exatamente para fazer a mesma coisa que ele faz no Flamengo. Porque se você pegar, como o Tite pegou, né? E eu condenei isso, o Bruno Henrique, pela ponta, o que ele fez no Flamengo, no Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Campeonato Mundial. Por aqui. E aí chega um certo momento, ele se mete na diagonal. Muito bem. Aí ele pega o Bruno Henrique bota de centroavante. Aqui. Não vai jogar. Não vai. Que ele entre na diagonal é uma coisa. É você pegar o Neymar e botar na ponta. Tá certo? De vez em quando, entra aqui. Vai matar o Neymar. Agora, podia botar Bruno Henrique e Neymar do outro lado. Ou pelo meio, o Neymar pode, como gostava de dizer, e gosta de dizer o Rivelino, pode flutuar por aqui. Rivelino gosta desse termo. Flutuar. Orelha, por aqui e tal. Pode, porque tem capacidade para isso. Agora, você pode pegar o Everton Ribeiro, trazer ele aqui para compor o meio do campo. Então, o que acontece?
Por exemplo, o Arthur, que saiu muito bem do Grêmio e foi para o Barcelona, teve um momento bom. Caiu assustadoramente. E na seleção brasileira também. Tanto é que não querem mais ele no Barcelona. Estão querendo mandar ele embora. Muito bem. Então, o que acontece? Enfraqueceu o meio do campo da seleção brasileira. Enfraquecendo o meio do campo, você fica sem apoio do ataque e sem uma postura boa para a sua defesa, em relação à sua defesa, que já é uma defesa velha. Que já é, de certa forma, uma defesa velha. Então, eu também não me agrada mais esse meio do campo da seleção que está jogando para o lado e para trás pra caramba. Tem que modificar, cara. Então, de repente, você lembra, Ceará, que de repente pode-se fazer como no passado. Pegar um bloco do Santos, um bloco do Flamengo, um bloco do Botafogo, não era assim que fazia? Sim, era assim que fazia. De repente fica mais fácil. Você pega 3 caras, vou citar assim, 3 caras do meio do campo, do Flamengo, por exemplo, bota aqui. Aí eu completo. Pega um aqui, pega um ali, e bota. Por exemplo, o Dudu do Palmeiras. Esse Dudu do Palmeiras, esse baixolinha invocado, enjoado pra caramba, ele carrega o time do Palmeiras nas costas há muito tempo. E há muito tempo ele já deveria ter sido convocado para saber se ele tem essa bagagem toda que ele tem no Palmeiras, que ele teria na seleção brasileira. Tem que botar o cara, mas não é de hoje, não. É de anteontem, não é nem de ontem, é de anteontem. É verdade, pelo menos levar ele para ver ele jogar, pô. Para ver ele jogar, cara. Vamos botar o cara. E tantos outros que tem aqui, bota, para ver. Que tem esse jogo. De repente, ele arrebenta como arrebenta no Palmeiras. E bota ele, acabou o problema. Aí o cara atrás da Europa, jogador que é reserva lá, pô. Esse aqui é o problema. E aí, como é que você vai administrar isso? Aí você traz o Hulk. O Hulk joga mais do que o Dudu. Quando o Hulk veio para a seleção? Quando foi? Uns 4 anos atrás? 5 anos atrás? Parece que foi o Filipão. Foi com o Dunga, não foi? O Dunga trouxe, deve ter sido o Dunga. O Barreira, um desses aí. Uns 4 anos atrás, mais ou menos? Até mais. 5 anos, 6 anos atrás. Aonde estaria o Dudu nessa história toda? Onde estaria o Dudu? Pelo menos, miseravelmente, o Dudu está bem há 2 anos no Palmeiras. Bem, 2 anos. Bem. Não vou nem dizer lá para trás, nem agora. Há 2 anos que ele vem bem no Palmeiras. Cadê o cara na seleção brasileira? Cadê? É isso que eu discuto. Então você tem que abrir o olho, cara. É bom, é mais ou menos, me dá aqui. Quero saber se ele é bom aqui e mais ou menos aqui. Aí não adianta, tá certo? Eu não sou A, B ou C, eu sou seleção brasileira. Me dá o cara aqui, bota lá. E se acertar? Por exemplo, como você está dizendo, Ceará do Everton Ribeiro. Bota lá, para fazer o papel que ele faz no Flamengo. E aí? Vamos saber. Vamos saber. Porque o meio do campo do Flamengo, tanto o Gerson, agora, quanto o Arão, de vez em quando eles vão na frente. Porque sabe que o Everton Ribeiro está aqui. E o Everton Ribeiro compõe o meio do campo. Exatamente como compõe parte do meio do campo o Arrascaeta. Como fazia o Zagallo, como fazia o Paulo César, como fez muito bem o Rivelino. Pela esquerda. Esse pode fazer pela direita. Qual é o problema? E você bota 3 atacantes. Acabou o problema. E aí, terminou a jogada? O Botafogo fazia isso 67, 68 com o Zagallo. Terminou a jogada? Terminou. Vem todo mundo. Era Paulo César que fazia terceiro homem junto comigo e com o Carlos Roberto. Aí tinha Rogério, Jairzinho e o Roberto. Os 3 vinham até aqui. O grande circo ficava ali, esperando a jogada. Por que não pode isso? Por que você, para se defender, você não pode se defender 5-5? Por que não pode? Agora, para atacar,
tem que atacar com 5. Recebeu a bola a defesa, o cara já não está aqui, o cara está lá. Vai embora para lá. E aí vai o meio do campo e vem a defesa. Isso pode ser feito perfeitamente, isso foi feito em 67, 68, isso foi feito em 58, com o Zagallo fazendo terceiro homem no meio do campo, com o Didi e o Zito. Foi feito em várias épocas, bem feito. Por que não pode hoje? É só você ter a pessoa certa para esses detalhes. E outra coisa, você pode ter um esquema e variações dentro desse esquema. Ora pelo lado direito, ora pelo lado esquerdo, ora pelo meio. Você pode, é só você treinar para isso. Aliás, Gerson, para quem não eu, por exemplo, não te vi jogar na sua época, que eu não tinha nascido ainda, mas já assisti muitos jogos seus e dá para comparar o seu futebol hoje com o Messi com o Cristiano Ronaldo. Ceará pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. E você jogou só aqui no Brasil. Por que você não jogou na Europa na época? Você não teve a oportunidade ou você não quis jogar por lá? Eu não quis jogar por lá, mas eu tive, por exemplo, eu estava no Flamengo 61, 61. Eu tive uma proposta para o Milan. Eu ia jogar no meio do campo já antes. Eu tive do Boca Júnior, que o Fiola foi ser treinador lá. E levou o Dino Sani para jogar no meio do campo. Dino Sani, outro meio do campo, fora de série extraordinário. Irmão, gente da melhor qualidade. Eu ia fazer o meio do campo lá no Boca Júnior. Não fui. Aí veio o Milan, levou o Dino Sani. E eu ia para lá para fazer meio do campo com ele, no Milan. Não fui. O Milan foi campeão. No ano seguinte veio o Bolonha. Eu não fui. E o Bolonha foi campeão. Você vê. Você até hoje temperamental, Caio. Mas sabe o que acontece? Eu era um menino, eu tinha 20 anos, 21 anos. Aí o que acontece? Eu jogava no Flamengo. Tinha casa, roupa lavada, carro. Eu queria mais. Vou me meter nesse negócio? Não fui. Mas também se fosse, eu estava perdido, que eu não ia conhecer a minha mulher. E hoje eu seria o quê? Nada. Então, foi ótimo não ter ido. Então, o que acontece? Naquela época, eu poderia ter ido. Não fui. Agora, o problema todo é que naquela época era muito difícil você ir para a Europa. Muito difícil. Hoje é fácil. Naquela época era muito difícil. Muito difícil. O Didi foi, né, já quase no final. O Evaristo foi. Né? Foi. E mais, você vai pegar mais uns 2 ou 3 aí. Né? Porque naquela época, você vê, o Evaristo foi para o Barcelona. Barcelona tinha Kubala. Nossa. Era um negócio de... E o Evaristo era de assombrar. O Evaristo, e quem viu jogar, eu posso estar falando uma bobagem aqui para alguns. Eu vi jogar. Pois é, ele está ali, ó, com o Pelé, cara. Ele jogou muito. A Europa até hoje joga tapete vermelho para ele passar. Tapete vermelho. Em Barcelona ele passa no tapete vermelho, não anda no chão. E ele jogou só no Barcelona e no Real Madrid. O ataque, eu joguei contra esse ataque. O ataque do Real Madrid não com o Evaristo. Com o Evaristo. Mas eu joguei contra esse ataque. Era Canário, que era brasileiro, ou Del Sol. Aí vinha Puskás, Di Stéfano e Rento. Eu joguei contra esse ataque. Santa Maria de Beck. Pois é. É só pegar no Google aí para ver o que é essa história aí. Então, era um outro futebol. Era um outro futebol. Certo? Então, os caras pensavam de uma outra maneira. Você, para entrar num time desse, você tinha que jogar pra caramba. Tinha que ter bola. Não adianta. Você não jogar, não entrava. Acabou. Ponto. Ô, Gerson, deixa eu fazer uma colocação aqui, que nós estamos falando desse futebol maravilhoso, né? Você conseguia meter uma bola, primeiro que você nunca foi míope, você chegava o cara com 50 metros de distância, 60 para meter uma bola de 40. Agora, me diz uma coisa, você também pegou muito cara, muito atacante,
que fez o seu lançamento virar coisa de gênio, porque o cara pegava a bola e fazia um gol, ou pegava a bola e fazia uma grande jogada em seguida. Você deu 3, 4, 5 lançamentos que estão na televisão para nego ver, que tudo virou gol. Então eu queria que você me falasse o seguinte, você também pegou uns caras que fizeram nome, hein? Se pegasse as pernas de pau, você estava frito. Mas era a minha obrigação, ou era a minha função, era essa. Eu é que tinha que treinar para fazer isso. E eu tinha que encontrar o atacante, eu tive sorte com isso, no lugar certo, na hora certa. Então, para eu fazer, eu fazia. Cadência, Gerson. Você metia uma cadência ali no meio campo, o time jogava na cadência que você queria. Isso é histórico. São Paulo foi assim, Botafogo foi assim, não é? Exatamente. Então, o que acontece? E eles me conheciam. E a gente sempre tinha alguma coisa, a gente conversava antes. Como é. No São Paulo, por exemplo, eu peguei o Paulo, que veio da base, peguei o Terto era um atacante, né? Forte, velocidade impressionante, ele ia para dentro, tá certo? Peguei